Paraibanos e paraibanas, estamos no ar por você e para você aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Semanalmente no programa de entrevistas e de debates de maior credibilidade da televisão paraibana. Hoje, um assunto que mexeu com o país. A crônica de uma morte anunciada. Do histórico de abandono familiar, transtornos mentais, passagens pela polícia, até literalmente a cova dos leões. Um caso que abalou a população da Paraíba e do país. Um jovem conhecido por Vaqueirinho, 19 anos de idade apenas, invadiu surpreendentemente o recinto de uma leoa no Parque da Bica, em João Pessoa, e acabou sendo morto pelo animal. As imagens marcantes repercutiram em todo o país e continuam levantando questionamentos sérios sobre a segurança em áreas de visitação e também reacendeu o debate sobre o cuidado com a saúde mental. O direito dos pacientes com esquizofrenia, o dever do poder público e o papel da sociedade. Nós vamos detalhar esse caso, trazendo análises com olhares diferentes sobre a mesma tragédia. Eu vou conversar aqui na Hora H de hoje com o psiquiatra Tiago Nunes. Que fatores levaram ou podem levar alguém a se expor a esse tipo de situação extrema e perigosa? Uma conversa também com o psicólogo Samuel Cavalcante sobre as emoções envolvidas nesse episódio. E também uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, José Cecílio. Os protocolos do Parque Arruda Câmara, a Bica, foram corretos? Estão sendo atendidos como determina as regras, o manual para esses casos? E como também o Conselho Regional de Medicina vê nessa situação o olhar da sociedade sobre o animal, que inclusive teve cogitado o seu sacrifício. Todos esses olhares, nuances, a partir de agora, no programa de hoje, com a sua participação e com a sua interação. Eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Paraibanos e paraibanas, já estamos juntos para essa conversa aqui nos estúdios da TV Norte Paraíba, chamando a atenção para a sua participação, a sua audiência, a sua interação. Você pode interagir conosco no YouTube, no canal da TV Norte Paraíba. Além de mandar a sua interação, você pode compartilhar esse link com quem você quiser, já está na sua tela, youtube.com/TV Norte Paraíba. Será um prazer contar com a sua interação. Comigo você pode também mandar a sua mensagem direta ou me seguir no Instagram, no @EronCid. Aqui já recebendo os nossos convidados para tratar desse caso que a Paraíba tem conversado, falado, a imprensa nacional também nas últimas 24 horas. Estou recebendo o psicólogo Samuel Cavalcante. Obrigado, Samuel, por ter vindo conversar conosco nessa noite aqui sobre esse tema tão relevante. Boa noite a todos, um prazer imenso estar aqui participando desse tema que é muito importante, infelizmente ainda pouco difundido na nossa sociedade. Doutor José Nunes, psiquiatra, Tiago Nunes, psiquiatra, obrigado por ter vindo falar conosco sobre esse tema muito necessário para esse momento. Eu que agradeço, o espaço para a gente poder conversar sobre saúde mental. Infelizmente, como disse Samuel, é um espaço que a gente tem muito pouco e, infelizmente, numa situação onde a gente perdeu uma vida, porque a nossa saúde mental precisa de socorro. Doutor José Cecílio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, muito obrigado por ter vindo também aqui conversar conosco. Obrigado também, Heron, pelo espaço. E para a gente falar um pouco sobre a importância dos profissionais, médicos veterinários ou tecnistas num caso como esse. Vou começar com o Tiago Nunes, perguntando o seguinte: o senhor fala aí de a morte, a perda de uma vida.
Pela circunstância, pelo histórico e pelo que está na teoria, era uma morte, deveria ser ou era uma morte evitável se as coisas não fossem como são? Pelo que eu fiquei sabendo, né, na internet, saiu hoje um mandado para a internação dele, né? Depois da morte? Depois da morte, né? Me parece que era uma pessoa que já tinha passagens e passagens pela polícia, né? Já tinha muitos e muitos atendimentos. Passagem, né? pelo CAPS, inclusive? Pelo CAPS, passagem pelo Juliano Moreira, né? Passagem pelo Conselho Tutelar. Já teve a oportunidade de ser avaliado por várias pessoas. Tinha diagnóstico fechado, inclusive, né? Tinha esquizofrenia. É o que se diz, né? Como eu não avaliei, eu não consigo chegar no diagnóstico, mas não me parece uma pessoa em juízo perfeito iria fazer o que ele fez, né? Entrar numa jaula com um leão, né? E da forma que ele entrou. Nós temos imagens aí, inclusive, dele, é muito menino, o Gerson Melo, criança ainda, a imagem dele aí, com um adulto, ele numa situação aí de conflito, né, familiar, ele amarrou um idoso e tal, enfim, uma situação já desde os primeiros momentos de vida de conflito, né? Samuel Cavalcante, o que esse histórico que a gente vem acompanhando até agora te diz na condição de psicólogo? Qual é o diagnóstico, digamos assim, ainda que superficial, do histórico desse jovem? Heron, se você me permite, antes de a gente fazer uma análise clínica em relação ao Gerson, nós temos que entender que é um ser humano. Nós estamos lidando com um ser humano que é dotado de emoções, assim como todos nós que estamos aqui presentes, e talvez com ausência de algumas emoções. Um diagnóstico precoce, né, que é o que a gente trabalha nessa ideia de uma análise clínica, talvez evitaria todo esse desgaste, toda essa demanda. Por exemplo, como esse vídeo que você acabou de nos mostrar, mostra um impacto que talvez uma criança sadia não faria. né? Talvez a gente já consiga ver toda essa ideia das emoções, e quando a gente vai fazer aquela busca ativa, quando a gente vai fazer aquela análise clínica do histórico familiar, a gente percebe que ele vem de um lar fraturado, que ele vem de uma situação de pobreza, de abandono, onde a gente vem de uma situação de separação familiar, onde ele tinha outros irmãos e outros irmãos foram adotados, menos ele, justamente porque ele já demonstrava os sintomas, mas não tinha um diagnóstico. E geralmente na parte da adoção, o que a gente muito escuta é que os pais querem os quê? As crianças perfeitas, sadias. Então essa ausência do cuidado, essa ausência do amor, do carinho, a parte paternal, a parte maternal, gera muitos danos na parte emocional. E ele cresceu no meio de tudo isso, né? E relatos que a gente consegue ver, como o doutor falou, pela internet, pouca informação que nós temos, é que ele era usado para cometer delitos, que ele não tinha noção de risco, ele não tinha noção de perigo, era muita ausência desse sentimento e muita procura de atenção, né? Então, crianças que vêm de lá, como a gente acabou de ver esse vídeo, tendem a colocar a vida em perigo, com ou sem diagnóstico. Doutor Tiago Nunes, o que é a esquizofrenia? A gente está falando de esquizofrenia, muita gente fala, mas o que é isso? Do ponto de vista científico, qual é a descrição para um sujeito que tem essa patologia? A esquizofrenia, o termo mesmo, vem de duas palavras, né, do grego, esquizo, que é cisão, frenos, que é mente. Então, é como se fosse uma cisão com a realidade. A esquizofrenia, ela é uma doença de cunho psicótico, né, que ela acaba afetando o juízo do paciente. Então, o juízo de realidade dele fica comprometido. E aí ele não consegue entender a realidade por completo e pode acabar se colocando em situações de risco como essa. Inclusive com alucinações, com um mundo à parte, um mundo paralelo? Isso aí que você falou, as alucinações e os delírios, eles são sintomas que nós chamamos de sintomas positivos. É o que a gente consegue observar de forma mais ativa no paciente com esquizofrenia. Tem pacientes esquizofrênicos que eles ficam mais isolados. Tem pacientes com esquizofrenia que eles vão apresentar
né? Sintomas como sintomas paranoides, quando eles vão achar que estão sendo perseguidos, ou alucinações visuais e auditivas, né? Que podem acabar fazendo com que ele tenha uma reação totalmente desproporcional em algumas situações. Pensa num paciente que está pensando que está sendo perseguido e chega alguém batendo na porta dele chamando. O perigo que não pode ocorrer. Ele pode acabar atacando achando que está se defendendo, né? Então, tudo isso, toda essa noção de realidade dele fica quebrada. E aí esse paciente ele precisa ser tratado. Esse paciente ele precisa de uma atenção especial. E o tratamento ele precisa ser um tratamento multiprofissional. É um tratamento que envolve medicamentos e também internação ou depende de cada caso? Depende dos casos, mas num caso de surto mesmo, para proteção do paciente, para proteção de terceiros, o ideal em surtos mais evidentes, com sintomas positivos e com agressividade, o ideal é que ele possa ser internado, né? Que ele tenha esse dispositivo para ficar internado até que a medicação faça o efeito que precisa fazer. Que a gente precisa lembrar que essas medicações, elas podem levar até 15 dias para poder fazer o efeito que a gente precisa. Então, observação de 3 dias não é tratamento. Esses pacientes, eles precisam ter o direito de poder voltar à convivência quando eles estiverem realmente tratados e não apresentar riscos, inclusive e principalmente para eles próprios. Vamos voltar a falar sobre isso. Nessa história trágica, tem um outro lado. Primeiro, o inusitado. Não é comum que alguém decida invadir uma jaula de um leão, ou seja, que todo mundo sabe que tem um grande perigo, e que isso termine como terminou. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, Dr. José Cecílio, observou inicialmente com que preocupação esse caso? Veja bem, nós precisamos observar a parte técnica, né, falando do médico veterinário que era o responsável, dos zootecnistas, lá também tem biólogos, e precisávamos também saber se o estabelecimento oferece condições do profissional trabalhar, né? Existe todo um protocolo, mas mesmo o profissional querendo fazer, vamos dizer, o que é certo, às vezes o estabelecimento não oferece estrutura para ele fazer o que deve ser feito. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. E o pós, a preocupação com o bem-estar, né, da leoa, no caso. E a gente rapidamente fizemos uma visita técnica já hoje, logo cedo, com o profissional, para poder, solicitamos dele todo esse protocolo que foi adotado no momento e qual o protocolo que eles adotam com situações como essa. E a gente fez, também estamos trabalhando para fazer um grupo de trabalho, certo? Eu já estou nomeando aqui alguns colegas da área para ajudar nesse trabalho de fazer, dar todo o suporte técnico que eles precisem. O colega lá também o responsável vai participar também do grupo de trabalho para poder orientar ou sugerir e aprofundar um pouco mais no assunto, né? Questão de segurança. O Conselho chegou também a observar essas questões. É plausível que alguém entre num ambiente como aquele, de observação permanente, onde as pessoas estão se vendo, e consiga fazer o que esse jovem fez, escalar, descer até a morte, sem ser, de alguma forma, em nenhum momento impedido ao ponto de que essa tragédia fosse evitada? Pois é, você veja assim, que a gente vê nos vídeos, foi uma ação muito rápida e totalmente inusitada e ele escalou lá pelo um telhado, uma árvore, desceu por uma árvore que é um pau muito, muito leve, que deveria ter quebrado e não quebrou, certo? E assim, uma ação muito rápida que realmente fica um pouco impossibilitado de ter uma ação dentro de 1 minuto. O vídeo lá, até ele adentrar, talvez dê 1 minuto e pouco. Mas, e esse protocolo de segurança, que não é tecnicamente da nossa seara, a questão das pessoas, mas envolve um animal, né? Mas envolve um animal. E assim a gente pediu assim. Significa dizer que alguém também poderia ter feito essa escala e matado o animal. E matar o animal, exatamente. Então, assim, nós pegamos esse protocolo também por conta disso e eles estão de acordo com o protocolo que preconiza os órgãos ambientais. Mas isso levanta um debate para a gente ver que ainda eles atendendo todo o protocolo, inclusive tem situações que eles atendem mais do que o
que preconiza, mas ainda assim é necessário um debate e ver uma atualização desse protocolo, vamos dizer assim. O senhor falou sobre a rapidez, a gente tem imagens, inclusive, aqui para a gente exibir aqui, de como foi essa ação, imagens que inclusive circularam, né, desde as primeiras horas desse fato, e aí a sequência, né, da imagem até chegar a esse desfecho, onde ele realmente desce por aquele tronco, né, de uma árvore. O rapaz sobe, vai lá em cima, as pessoas filmam. Tem outro debate aí, talvez até do ponto de vista psicológico. Tem muita disposição de gravar e filmar a cena e pouca, talvez, de impedir o fato acontecendo. Obviamente que ninguém é culpado por isso, mas isso revela também um sintoma social, né? Há um interesse, a expectativa em registrar o fato que presumidamente ia terminar numa tragédia e muito menos preocupação, talvez, de um pedido de socorro, de um grito, de um alerta, enfim. Doutor José Cecílio, tem um outro lado dessa história também, aí a imagem do rapaz depois do ataque. Essa leoa, especificamente, se não estou enganado, chamada pelos veterinários de Leona, ela está há 18 anos no mesmo lugar, no mesmo Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica. Ou seja, um animal que cresceu ali. E aí imagina-se que um animal que tem esse histórico e que não conviveu no seu habitat natural, ele poderia ter tido um outro comportamento a não ser o do seu instinto selvagem. O que a medicina veterinária diz sobre isso? Veja bem, apesar de ela ter nascido em cativeiro, é uma leoa de 18 anos, né? É importante frisar também que a expectativa de vida desses animais é de 18 anos. Lá na Bica tem ela de 18 anos e outra com 25 anos. Então, só para enfatizar que eles são bem tratados, porque já atingiram a expectativa de vida, já ultrapassando. Mas é um animal que, mesmo nascido e criado em cativeiro, ele tem um instinto, entendeu? Ele tem um instinto de abater presa e de proteger o seu ambiente. O que ele fez ele abateu uma ameaça. Uma ameaça para ele. Ali poderia ter sido com qualquer animal que tivesse entrado, um cachorro, uma pessoa, qualquer animal teria sido abatido, porque ele é o instinto de proteger seu ambiente. Tanto que ele abateu e a ação mesmo foi entre 10 a 15 segundos da leoa. E ela voltou para o canto dela e ficou lá muito bem descansando. Então, assim, se ela tivesse faminta, ela teria comido, teria devorado. Então, ela foi realmente só pelo instinto de abater uma ameaça e voltou para o canto dela. Vamos voltar a falar mais sobre esse tema, inclusive conversar com o doutor Tiago Nunes, psiquiatra, com o doutor Samuel Cavalcante, psicólogo, sobre todas essas questões que estão envolvidas nessa situação que chamou a atenção de todos nós. Com a sua participação e com a sua interação aqui no programa Hora H. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, em instantes, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. O tema é o caso Gerson de Melo, o vaqueirinho que morreu na Bica, no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, após invadir a jaula de uma leoa. Ele foi atacado pelo animal. Aqui, depois do intervalo, a gente tratou de alguns temas. Eu gostaria de falar com o doutor Tiago Nunes em relação a alguns fatos que foram contados sobre a vítima. Como, por exemplo, a conselheira tutelar desse caso, acho que a Verônica Oliveira, ela relata a tentativa dele, em algum momento, de subir ou se esconder num trem de pouso de um avião no aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa, sob a argumentação de que iria ir para a África para um safari cuidar de animais. E veja a ironia do destino, que ele morre exatamente no contato direto com um animal como esse. Do ponto de vista da ciência, o que é que uma coisa liga a outra, doutor Tiago Nunes? Bom, é uma fantasia e uma perda da noção da realidade ali. Ele não tinha noção do perigo que aquilo ali representava, né? Alguns vídeos que eu cheguei a ver dele, você vê até uma atitude, um comportamento dele meio pueril, né? Meio infantilizado. Sim. E talvez, né, ele não tivesse realmente a real noção
do quanto era perigoso aquilo que ele estava fazendo. Mas é comum esse tipo de, por exemplo, uma afeição. Eu gosto de animais, vou tratar de animais, até materializar isso, tornar isso uma realidade. A fantasia, levá-lo até o ponto de se deparar e de se encontrar com um animal com potencial agressivo como uma leoa? Sim, é possível, né? E aí ele perde realmente total noção da realidade ali do que está acontecendo. A gente há não muito tempo teve uma onda com bebê reborn. Sim. A gente teve ondas com várias e várias outras coisas que fogem à realidade. Isso aí, o doutor Samuel pode explicar muito bem também. A forma das pessoas de lidar com as dores, a forma das pessoas de encontrar os sonhos que elas têm, elas podem acabar fazendo com que se fuja realmente dessa realidade. Sugeriu-se logo inicialmente, inclusive por nota da Prefeitura de João Pessoa, de que o caso em si revelava um suicídio, uma atitude suicida. Pelo histórico, pelo que o senhor acabou de dizer aqui, não é factível a história de suicídio, realmente o mais provável é um surto de alguém que tinha a falta de uma condição de apalpar a realidade para ter um contato com o animal sem ter o entendimento, a percepção do perigo real. Até pela forma que ele desce, né, Aaron? Não me parece que ele quer recuar. Em momento nenhum ele tenta subir novamente, né? Quando ele vê, ele vai descendo. A leoa vem, pega e ele não tem nenhum tipo de reação de fuga ali dele. Pelo menos não me parece, né? Logicamente, para saber o que se estava passando na cabeça dele. Só depois do ataque que ele vai tendo um pouco de... que ele levanta e vai tendo... Né? Mas me parece que ele não tinha realmente a noção do perigo que ele estava enfrentando. Nem a intenção de ir para a morte. E nem... Muito menos. Muito menos. Doutor Samuel Cavalcante, psicólogo que está conosco aqui, em relação a esses comportamentos dele, né, do delito continuado, né, quase de um pedido para ser preso, ele praticamente pedia para voltar para a cadeia. Tem um relato em que ele volta para a casa da mãe e a mãe teria dito: não, minha guarda não está mais com você, então não pode ficar aqui. Enfim, essas situações todas, elas revelam que tipo de diagnóstico emocional de um paciente como esse? O que a gente precisa de início entender, pegando o gancho que o doutor estava falando, elucidando de forma bem brilhante, é a ideia da ausência do risco. O Gerson, ele não tinha nenhuma noção, inclusive relatos de pessoas que conviviam com o Gerson falam que ele era usado para cometer crimes, que ele era usado para fazer pequenos delitos, porque ele não tinha noção do risco, ele não tinha noção da... fácil manipulação. Fácil manipulação. E a gente tem estudos que revelam da reincidência de crimes de pessoas que têm doenças, de pessoas que têm transtornos. Há uma reincidência muito grande. Por conta de quê? Dessa ausência de consequência, né? Porque para a gente que está aqui, a gente fazer um ato deliberativo, a gente vai ter uma ideia da consequência, né? Eu fazer uma ação contra vocês aqui, eu vou ter a noção da consequência. Infelizmente, o Gerson, pela sua doença, que é justamente o que o doutor estava explicando, a esquizofrenia, ela retira a ideia da consequência real. E ela entra no mundo de fantasia, onde ele pode manipular a fantasia dele. Então, talvez aquela descida... pelaquela árvore, ele estava simbolicamente ali concluindo a sua fantasia. De fato, foi mais fácil invadir a bica do que, por exemplo, entrar num avião e ir à África. Então, talvez a ideia da fantasia, a ideia dessa fratura mental, e é justamente o que a gente precisa entender na parte da avaliação psicológica, que teria ter sido muito importante logo ali na adolescência dele, nos pequenos delitos, uma avaliação de forma psicológica concreta. O diagnóstico precoce salva vidas. Talvez a gente estaria dando aqui uma entrevista com o Gerson presente por superar alguma dificuldade da sua doença, por ter virado, sei lá, um professor, ter virado um atleta, mas infelizmente o diagnóstico retardio gera uma consequência que agora não conseguimos mais reparar, infelizmente. Doutor José Cecílio, chegou-se a cogitar, num primeiro instante, a possibilidade de sacrifício do animal. É um protocolo
comum para casos como esse? Veja bem, nós tivemos lá hoje, como eu já falei, lá em nenhum momento foi ventilada essa possibilidade de eutanásia. Pelo menos nas redes sociais, alguém Exatamente, falou? Mas lá não é o protocolo adequado para aquele momento, entendeu? E realmente não era um protocolo que estava não passou pela cabeça deles de fazer a eutanásia ou o sacrifício. Então as pessoas, foi ventilada essa possibilidade, mas em nenhum momento... Mas por que se ventila isso? É o quê? Não, é porque assim, existem algumas situações de ataque, vamos dizer, em tempo real. E quando se tem a possibilidade de abater um animal para evitar o ataque, preconiza fazer o abate naquele momento, entendeu? Como em 1 minuto a ação da leoa foi 10 segundos, sim, ela não estava atacando ninguém. Então não tem um hábito de se abater depois que acontece um acidente como esse? Não é protocolo abater um animal já naquele momento como estava, entendeu? O que fazer para um animal como esse não ficar estigmatizado? Porque ele vai estar lá no mesmo local de sempre e cada vez que for visitado tem um histórico. Foi essa leoa que matou aquele jovem. Como lidar com isso, do ponto de vista dos médicos veterinários e também da consciência social? O animal, assim, o protocolo era retirar ela daquele compartimento, né? Ela vai ficar agora, passar por uma quarentena, vai ficar em observação, porque com tudo isso houve uma situação de estresse, né? Para um animal já na idade que tem de 18 anos, mesmo convivendo com aquele ambiente, mas ela nunca tinha passado por uma situação daquela também. Então, para todo mundo, inclusive para ela, foi uma situação de estresse e ela vai ser observada durante todo esse tempo para, a partir daí, a questão comportamental dela vai ser avaliada para decidir se ela volta à visitação pública, como é que vai trabalhar daqui para frente. Mas exatamente esse tempo de observação é para decidir sobre isso. Por que demorou tanto, por exemplo, para haver o isolamento do animal, para depois ter ou o socorro, ou o trabalho de perícia, o trabalho de resgate do corpo? Eu acho que não houve, até onde eu sei, não houve nenhum tipo de sedação. Qual foi o protocolo adotado logo após o acidente? O protocolo é o seguinte, lá tem uma bióloga que tem um costume maior ela obedece à bióloga, entendeu? Os comandos. Os comandos. Ela obedece os comandos lá da bióloga, que no momento, como era um domingo, ela não estava presente. Então, como a leoa estava no canto dela, eles aguardaram a chegada, certo? E tem um protocolo que é usar o extintor. É um protocolo que pode ser utilizado, os órgãos ambientais permitem, porque não é nem a fumaça, é o barulho. Quando ela escuta aquele barulho, ela vai para o canto dela. Então, foi o protocolo adotado e realmente a gente vê vídeos que funcionou. O barulho do extintor, ela se espantou e rapidamente foi para o lado dela. E assim, foi uma ação, como dizem, foi uma fatalidade, né? Ela só atuou 10 ou 15 segundos na presa. Mas, fora isso, todo o protocolo foi feito da maneira que deveria. Qual o relato dos médicos veterinários que acompanham essa leoa sobre o comportamento dela? Não, ela tem um comportamento, não tem esse comportamento de agressividade, é uma leoa muito tranquila. Inclusive circularam imagens de uma veterinária interagindo com ela, às vezes em toques na jaula e tal. Isso, é como a gente diz, é um animal silvestre que tem selvagem, né, que tem um instinto. Mas lá ela obedecia os comandos de entrar no momento certo na casa, porque tem outra leoa que elas não convivem juntas, né, elas são separadas. Então ela obedecia o horário dela de ir para o compartimento, o horário de voltar para o compartimento. Muito bem condicionada a leoa, muito bem tratada e condicionada. Assim, realmente tinham pessoas que trabalhavam com ela que ela obedecia os comandos. Essas pessoas que trabalhavam com ela no dia a dia. A imagem que a gente falou é essa aí. Essa veterinária interagindo com a leoa. Obviamente ela protegida pela grade e a leoa tem toques e tal. Ao mesmo tempo, começaram a circular, não por coincidência, porque a internet é muito concatenada, muito literalmente inteligente, começaram a circular vídeos de interação de animais selvagens, leões, com pessoas que criaram esses animais desde a tenra idade. E depois esses animais voltam para seu habitat natural e reconhecem esses seus donos e tem um momento ali surpreendente de carinho, de interação, sem nenhum tipo de agressividade. Ao mesmo tempo, qual é o perigo de se romantizar essa relação entre humano e animal selvagem? Pois é, assim, isso é uma situação muito complexa e não é o que a gente preconiza, né, como médico veterinário. É um animal selvagem que você vê uma leoa daquela há 18 anos convivendo no ambiente, mas
toda a vida ela vai ter o instinto. Então... Tanto, doutor José Cecília, não sei se a gente tem imagem, porque a reação dela é imediata. Ao observar que tem alguém entrando no recinto, ela dispara e vai na direção daquela pessoa como se fosse para proteger o território dela, né? Exatamente. Você vê que tem um vidro lá, esse vidro é reforçado, a gente foi verificar hoje, né? E o pessoal interage com ela ali no vidro, que é muito próximo, e ela nem se mexe para nenhuma reação. Mas quando ela se sentiu ameaçada, no território que a pessoa entrou, ela viu, ela reconheceu que era uma ameaça e rapidamente ela foi fazer o que o instinto manda, né? Mas você vê que várias pessoas visitam ali diariamente e ela não esboça nenhuma agressividade. Mas não por isso a gente deve, quando não tiver conhecimento, isso é em qualquer animal selvagem, a gente não entra numa casa, mesmo sendo uma casa de um amigo com um cachorro Rottweiler tamanho do mundo, mas ninguém vai lá. Mesmo o dono dizendo ele é mansinho, mas a gente fica apreensivo e não é o indicado. Quando você não conhece um animal de qualidade nenhuma, principalmente um selvagem, que é o instinto, não tem nenhuma condição de você confiar num animal desse, né? Doutor Samuel Cavalcante, a gente começou lá no começo desse bloco falando sobre a reação das pessoas, a gravação e tal. Que fenômeno é esse que a gente quer gravar tudo, registrar tudo e parece que se não gravou, se não postou, não existiu? Com a atualização das redes sociais, né? A gente pode considerar até uma histeria coletiva aí, né? Onde quem não é visto não é lembrado, né? Inclusive, quem não tem hoje rede social é considerado dinossauro, né? De forma pejorativa, utilizam esse termo, né? E isso mostra o quanto a gente está caminhando para uma ausência de emoção. Os seres humanos estão caminhando para transformar as emoções que eram antes palpáveis, que eram sentidas, em situações gravadas, né? A gente consegue ver muito isso ao tirar uma foto, a fazer um vídeo ali romântico com a nossa companheira ou companheiro. De repente, terminou aquele momento, fecha-se a cara, acabou o momento romântico e aquilo que era para ser sentido foi só para ser gravado, né? Então, a gente está tentando mais justificar para os outros do que para nós mesmos sentir as emoções. E, infelizmente, ali como você colocou, talvez se as pessoas tivessem guardado o celular e corrido na direção daquele jovem e impedido a subida dele, que foi rápida, assim como o doutor estava falando, talvez a gente tivesse evitado essa fatalidade. Mas, infelizmente, faz mais sentido gravar uma consequência do que evitar a consequência. Doutor Tiago Nunes, esse caso reacende um debate sobre a questão das vagas de internação em hospitais psiquiátricos. Houve uma modificação, uma espécie de uma luta antimanicomial e se aboliu os manicômios, mas não se colocou nada no lugar. E a gente sabe que um CAPS hoje não tem condição de abrigar esses casos. Tecnicamente, onde deveria estar Gerson de Melo Vaqueirinho ou alguém com o histórico e a característica patológica dele? É uma situação muito complexa, mas que bom que você toca nesse assunto. Hoje a gente vive um momento de desassistência de saúde mental muito grande. O que chamaram de reforma psiquiátrica não foi feita uma reforma psiquiátrica. Não foi psiquiatra que fez a reforma, né? A reforma ela foi feita adotando serviços substitutivos, porém, a Lei 10.216, que é a lei que eles chamam de lei antimanicomial, né? Ele não preconiza o fechamento de hospitais, ele preconiza o fechamento de modelos de asilo. Sim. Tá? Nós deveríamos ter leitos em hospital geral. Procura um leito em hospital geral hoje. Hospitais específicos. Ou hospitais especializados. Mas por que a gente tem que fechar os leitos todos? Por que a gente não melhora? Criou-se o chamado vazio assistencial, né? Total. Hoje, se eu precisar internar um paciente meu em surto, eu não tenho onde colocá-lo. Eu vou ter que mandar para o PASM, que é o pronto atendimento de saúde mental, que ele não interna, ele fica em observação. Tanto que a decisão do juiz mais recente, que terminou não sendo cumprida, ou seja, a justiça disseram que não encontraram para o cumprimento, fala
numa internação especializada, mas manda para uma casa de acolhida. Ok. Que certamente talvez não seja o lugar ideal para um paciente com esse surto. Uma casa de acolhida é para qualquer pessoa, não é para pessoas doentes mentais. Né? Como é feita a assistência numa casa de acolhida? Doutor Samuel deve saber muito bem que na casa de acolhida ele não tem médico todo dia. Quem dá a assistência médica é o médico do CAPS que está atendendo a área. Tá? Então, hoje, só para a gente fazer uma conta rápida, para não ser muito prolongado, Sim. cerca de 0,8% da população é a prevalência de esquizofrenia, tá? Vamos dizer que João Pessoa, a grande João Pessoa hoje tem 1 milhão de habitantes, Sim. tá? De 1 milhão de habitantes, 0,8% ia ser 80 mil, certo? Muita gente. Né? 80 não, 8, né? Dá 8 mil, tá? 8 mil. 8 mil. Se 1% desse pessoal entra em surto, 80 pessoas, onde é que a gente vai botar? Onde é que a gente vai colocar esses pacientes? E eu estou falando só de esquizofrenia. E eles existem, estão aí, né? Estão aí. Só que eles são invisibilizados. E eu estou falando só de esquizofrenia. Se eu for pegar as outras patologias que têm uma gravidade que pode chegar a uma internação, a gente está falando de muito mais do que isso. E hoje, ou as famílias tomam conta, ou tem dinheiro para bancar, ou então a gente fica num beco sem saída. Ou então é a tragédia anunciada. Sim, nós hoje preconizamos muito que nós tenhamos ações preventivas, né? Ações preditivas para entender quando esses pacientes vão ou podem possivelmente se pôr em risco. Porém, a gente não tem como agir. Se a gente vê um paciente desse, né, a gente já tem que agir de forma reativa, porque o paciente já chega em surto. E a nossa reação para proteger teria que ser a internação. No caso dele, estando no juízo de realidade fragilizado, que é possível que estivesse, né, como eu estou dizendo, eu não o avaliei, Sim. mas muito possível que estivesse pela atitude, né, ele era um paciente que era passível de internação. Tanto que saiu uma decisão para a internação dele. Como tudo nesse caso, surreal, né? Coisa de Totalmente. novela. Literalmente. Vamos ter que fazer uma rápida parada agora para o nosso último bloco. Agradecendo a você pela audiência e pela interação. A gente volta a se encontrar em instantes. Não mude de canal. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje, tratando e desdobrando, avaliando com especialistas o caso Gerson Melo Vaqueirinho. Terminou morto na jaula de uma leoa nesse fim de semana no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, depois de invadir o espaço privativo daquele animal. Conversando aqui com 3 especialistas, o doutor José Cecílio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Tiago Nunes, médico psiquiatra, e o psicólogo doutor Samuel Cavalcante. Doutor Samuel Cavalcante, tem uma outra questão que vem à tona com esse fato, que é o preconceito social. Nós somos uma sociedade que falamos muito em inclusão, mas ao mesmo tempo queremos jogar esses transtornos, essas situações para debaixo do tapete. E a pressão é tão grande do preconceito que até as famílias, ao sentirem vergonha de ter alguém com algum transtorno como esse, também vão invisibilizando aquele parente, aquele familiar. Como lidar com isso? Como vencer isso? Hoje os transtornos eles estão sendo muito endemonizados, né? Hoje, como você citou muito bem, escondem, fazem piadas, né? Ó o doidinho do bairro, ó, lá vai tá faltando um parafuso, e toda essa ideia de diminuir ou esconder aquilo, estamos só piorando, porque quando a gente não fala sobre, nós estamos potencializando o transtorno. Então, a ideia de quebra desse paradigma é a ideia da inteligência, a ideia de levar o conhecimento. Quando a gente fala da esquizofrenia, e o doutor vai poder falar muito melhor do que eu, nós estamos falando da doença que não tem cura, mas
há um tratamento. Hoje, para que a gente possa fazer esse tipo de tratamento, existe um processo. Primeiro, uma avaliação, o histórico clínico, histórico familiar. E o Gerson tinha um histórico familiar extenso, onde a gente tinha uma mãe esquizofrênica. Mãe e avó, né? Mãe e avó esquizofrênica, onde isso aí aumenta de 50% a 70% de chance. Sem guarda, sem ter ninguém. Absolutamente nada. Não se tem notícia de quem tinha a tutela dele, né? Antes dele ser maior de idade. Não se sabe. Ele visitava os conselhos, né? Por isso que a conselheira passou 8 anos com ele, desde os 10 até os 18, após ele completar a maioridade. Era mendicância de atenção. Perfeito. Ele batia na porta de um conselho, batia na porta de um lugar para ser visto. Infelizmente, a tutela do conselho vai até os 18 anos. Após isso, ele foi ao Deus dará. Então, ele andava nas ruas, cometia os delitos para poder ficar preso, para poder talvez fazer refeições ou ter locais quentes para poder dormir. E assim foi a finitude da vida de Gerson, que infelizmente teve esse fim trágico. Mas o que eu quero finalizar a minha fala aqui é que o diagnóstico, ele salva vidas. Então, obedecer o protocolo do diagnóstico, de fato, avaliar, medicar e tratar, salva. Quando a gente evita ou quando a gente retira essa opção do paciente, nós estamos levando ele para uma morte, a curto ou a longo prazo. Nesse caso específico, a ausência de um aparato familiar, porque até para ter esse diagnóstico, esse acompanhamento, precisa de alguém junto, né? Você, paciente, carregando uma patologia desse nível, como é que você tem liberdade de cuidar de si mesmo, tem autonomia de cuidar de si mesmo? Então, a falta de gente ao redor agravou esse caso. Perfeito. A justiça retirou o Gerson da mãe. Não só o Gerson, como o Gerson e seus irmãos. Porém, entretanto, os irmãos de Gerson foram adotados. Porém, o Gerson, desde a sua adolescência, ali na sua primeira infância para a segunda infância, já foi mostrando sintomas de uma criança rebelde, de um adolescente instável. Ele não conseguiu ser adotado. No bom português, era visto como um menino ruim, né? Problemático, né? O menino problemático, né? Índole ruim. Não o doente. Não o doente, porque até então não tinha um diagnóstico. Ele passou da primeira infância para a segunda infância sem um laudo. Então, ele foi aparecer um laudo para ele após a maioridade, quando o conselho tutelar não tinha mais a tutela de cuidar dele. Então, chegou um diagnóstico dele na rua. Doutor Tiago Nunes, uma vez eu participei de uma entrevista numa rádio do interior da Paraíba, especificamente da cidade de Bananeiras, doutor José Cecílio. E ao fazer uma análise política, eu disse que nesse ambiente aí tóxico de polarização, direita e esquerda, eu disse que estava havendo uma esquizofrenia política no Brasil. E imediatamente no meu Instagram eu recebi uma mensagem da filha de uma paciente esquizofrênica. E ela, com o maior cuidado, com o maior carinho e generosidade, dizendo que admirava meu trabalho, mas fez uma ponderação em relação ao uso desse termo. Sim. Que naquele momento eu via como o termo mais adequado para falar de um movimento assim, né, quase psiquiátrico dos instintos políticos. E aprendi uma grande lição com aquela paciente, quando ela disse, você não tem noção do que é esquizofrenia. Eu convivo com isso de perto. E é importante que formadores de opinião tenham essa noção para que esse termo não seja banalizado, né? E que não gere mais preconceito. E eu aprendi aquela lição assim, de uma forma muito espontânea, mas muito verdadeira. Nós, sociedade, ainda somos muito desinformados em relação ao peso de nossas palavras sobre determinadas doenças. Somos, e o pior é que você é um cara consciente e assumiu aquilo ali como uma crítica construtiva para você. Nunca mais repetir. Né? E a maioria vai se ofender, sem entender que aquilo ali vai gerar preconceito, sem entender que aquilo ali vai gerar estigmatização. Né? Essas pessoas já sofrem demais com a doença que carregam. Elas não precisam de mais uma coisa para ter que lidar. Né? Então, o termo ele deve ser utilizado realmente no cenário de tratamento da doença. Né? Como o Dr. Samuel estava dizendo ainda agora, né? A gente precisa de cenários adequados, a gente precisa de tratamento adequado, a melhor forma da gente conseguir tratar e principalmente retirar esse preconceito é conhecendo o problema.
Eu digo muito aos meus pacientes, olha, que bom que você chegou a um diagnóstico, porque eu só consigo tratar o problema que eu consigo identificar. Se eu não identificar o problema, é que nem a gente ficar tentando atirar no alvo no escuro. O primeiro passo é o reconhecimento. O primeiro passo é o reconhecimento. E para o tratamento da esquizofrenia, a gente precisa de medicação, a gente precisa de apoio familiar, a gente precisa de terapia e, por vezes, até de internação, se necessário. O Estado brasileiro, nós que somos o Estado brasileiro, estamos falhando na rede de estrutura desse tipo de tratamento? Onde é que as pessoas que não têm dinheiro, que não têm posses, podem se socorrer? Porque um dia desse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, alguém conhecido tem um irmão que sofre com problemas alcoólicos, um dependente químico. E que a família estava em desespero porque não sabia para onde levar, para onde mandar. Como é que o Estado brasileiro, de tantos recursos, de tanto orçamento, de dinheiro para fundo bilionário de eleitoral, não tem uma política pública consistente para tratar de um tipo de doença real? O senhor estava dando aqui exemplos, 0,8% a prevalência. Então, assim, essas pessoas também estão fora do orçamento do país, fora do orçamento de saúde, como deveriam estar do ponto de vista... Quer dizer, um dependente químico, que é uma doença seríssima, ele não tem um lugar de internação. Nenhum problema em termos hospital veterinário. Mas qual é o sentido da gente ter um hospital veterinário e não ter um hospital de tratamento de dependentes? Que existam as duas coisas, pelo menos, né? Uma coisa não exclui a outra, totalmente. A gente hoje, os dependentes químicos, se você for ver, né, até saindo um pouco da esfera da esquizofrenia, mas a própria esquizofrenia, ela pode predispor, né, as doenças mentais, na verdade, elas podem predispor ao desenvolvimento de uma dependência química, né? E se você for ver, as pessoas que estão num cenário de dependência química, principalmente usuários de crack, quantos você não vê? Se você for na feirinha hoje, você vai ver uma mini cracolândia lá. Você vai ver pessoas que dormem na rua em vulnerabilidade social extrema. Para todo mundo ver. Total. E daquelas pessoas, quantas delas não podem ter uma doença do tipo da esquizofrenia? Quantas delas não estão correndo risco ali todos os dias? Passando risco de ser agredido, passando frio, passando fome. Qual a proposição política pública que a gente tem para essas pessoas? Porque quando se fala lá em São Paulo em tirar a Cracolândia do lugar, em poder tratar essas pessoas que não estão num juízo de realidade preservado de forma compulsória, são gritos e gritos dizendo que você está retirando a autonomia do paciente, o paciente que ele não tem autonomia sobre ele. Eles romantizam a doença. Que liberdade é essa que ele está preso à droga? Eu, particularmente, não consegui entender qual a lógica. Um potencial agressor e cometedor de delitos. Potencial deles agredirem e de serem agredidos. Isso também. Então, a gente precisa começar a entender que não dá para romantizar a doença mental. A doença mental ela precisa ser tratada com os dispositivos corretos. Hoje a gente tem uma quebra de um princípio do SUS chamado o princípio da equidade. O paciente que precisa de um dispositivo com o que tem de mais avançado, ele precisa ter acesso a esse dispositivo. Enquanto o que precisa de um dispositivo menor, você não vai custear tanto porque ele só precisa de um dispositivo menor. Então, o que a gente tem de mais avançado, ele não é utilizado simplesmente porque a gente não tem política pública para isso. Nem é prioridade, né? Não é. Vamos voltar a falar sobre isso, sobre a mensagem final aqui. Dr. José Cecílio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Rapidinho, uma impressão sua sobre essa coisa humana ainda de se divertir e de se entreter com os animais em cativeiro. Até que ponto a medicina veterinária vê isso como positivo e onde passa a ter um olhar de preocupação? Isso é uma questão assim, que vem se debatendo muito, né, ultimamente. A questão do bem-estar dos animais é uma preconização que tem que estar sempre em primeiro lugar.
E sabemos assim que, por exemplo, antigamente aqueles animais que participavam de circo, por exemplo, eles não tinham uma condição adequada. A questão de transporte, a questão de onde sobrevivia, era um animal que precisava estar numa jaula, numa gaiola, sempre se locomovendo de cidade em cidade. Ninguém não tinha um controle sobre a alimentação desses animais e uma situação totalmente desconforme, né? A questão assim de zoológico, é uma questão que tem muito debate. Tem uma linha que é a favor, né, estando nas condições adequadas, e tem uma linha que é contra. Mas a gente precisa levar em consideração, tipo, uma leoa dessa há 18 anos em cativeiro, ela tem condição de sobreviver se soltar ela lá na selva, entendeu? Isso é como um passarinho, né, que nasceu dentro de uma gaiola. Se você soltar ele rapidamente vai ser uma presa de algum outro, ele não tem condição nem de se alimentar só. Então são algumas situações que realmente esse debate é constante e precisa aprofundar, tecnicamente falando, se aqueles animais estão sendo submetidos a uma questão de maltratos, né, ou não. Mas a questão é que se preconiza hoje, independente de onde eles estejam, principalmente se for em cativeiro, é que estejam tudo de acordo com o que preconiza hoje os órgãos ambientais. Hoje é permitido, mas eles precisam atender uma série de requisitos para poder estarem adequados àquele ambiente, né? Doutor Samuel Cavalcante, palavra final aqui para todos nós. Na sua opinião, qual a grande lição que esse caso deixa a todos nós? Todo desastre nos faz evoluir, né? A sociedade mostra que a construção dela vem sempre passando por situações adversas que nos faz evoluir. Que a gente vem aprender nesse momento tão doloroso, surreal, mas doloroso, que a doença ela é real, não é brincadeira, não é piada, não é para ser utilizado com teor pejorativo, mas sim tratado. Cuidado. E para aquelas pessoas hoje que estão aí me ouvindo, que possuem seus familiares ou possuem pessoas que conhecem pessoas com sintomas esquizoides, com esse tipo de processo, procurem ajuda. Eu sei que o sistema hoje ele não consegue assistir a todos, mas quando a gente se cala, a gente está calando o outro também. Então, que a gente venha aprender com esse momento, que o Gerson não venha ser só aquele jovem que foi morto por uma leoa, mas que o Gerson ele venha ser uma ideia de referência para o que não acontecer mais. Uma ideia de vamos evitar, porque igual ao Gerson tem outros Gersons por aí. Doutor Tiago Nunes, qual é a mensagem que deve ficar e a gente não pode deixar passar? A mensagem que deve ficar, que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, é que nós precisamos rever as políticas públicas de assistência de saúde mental. O CAPS, ele é necessário, ele é um ótimo dispositivo. Não entendam mal. Aliás, eu trabalho num CAPS, eu trabalho no ambulatório do município, né? Eu entendo que o CAPS, ele é um dispositivo necessário, mas ele não é suficiente. As pessoas que defendem a ideia de que o CAPS vai dar conta das coisas, por favor, revejam. Porque não dá para a gente tratar a saúde mental com ideologia. A gente tem que tratar de forma técnica. A gente precisa de dispositivos tecnológicos, a gente precisa de tecnologias duras, tecnologias leves, todo tipo de ajuda que a gente possa dar. A doença é tratável, a doença ela é controlável, a gente pode fazer com que esses pacientes tenham qualidade de vida, mas eles precisam ter o tratamento correto, no dispositivo correto e na hora correta, né? Nós precisamos de políticas públicas preventivas. Nós precisamos que na hora que nós precisamos ser reativos, nós tenhamos, né, essa reação no local adequado. Doutor José Cecílio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, obrigado pela participação aqui. Obrigado, Heron. Mais uma vez, só deixar o pessoal que está em casa assim, confortável, que o animal não será sacrificado, não será eutanasiado, como foi falado. E o Conselho está sempre à disposição para discutir todo e qualquer assunto, à disposição da sociedade e do governo como um todo. Obrigado aos três pela participação aqui na Hora H. Obrigado a você pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Obrigado.